Olá, gente, tudo bom com vocês? E como é que vocês estão? Tudo bem, né? Espero que estejam todos bens. Todos bens é ótimo. Falha nossa. Espero que esteja tudo bem com todos. E Flávia chegando aqui para a gravação de mais um vídeo no canal. Te convido super mesmo, te faço super convite, você que acabou de chegar aqui no canal, ou você que já me assiste sempre aí, que deixa seu like, não se inscreve, não ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve, porque eu sei que é chato eu ficar falando isso todo vídeo, mas se eu não lembrar isso, né, se eu não lembrar vocês acabam se esquecendo. Porque às vezes o conteúdo te atrai, as coisas que a pessoa está falando no vídeo é interessante, e aí você acaba se esquecendo. Então já se inscreve, já ativa o sininho e vamos conversar hoje sobre ansiedade. Só um pouquinho, porque a ansiedade envolve tanta coisa, é assunto para vários vídeos, né? Quem sabe, quem sofre disso, quem já sofreu, quem sofre ainda, sabe o que é ser ansioso. E de cara já te digo que a ansiedade não é demônio, tá, queridos? Irmãos, amigos que me seguem aí, que assistem, né? Gente do céu, hoje tá um calor que vocês não têm noção. Vocês vão me ver sempre falando isso, porque eu não sou muito acostumada com calorão, que eu sou goiana. Então acaba que eu não tenho esse costume desse calorão todo. Mas logo após a vinheta, tá? A gente vai falar aí sobre ansiedade. Bom, então voltamos, amigos, para continuar aí com o vídeo. Estou suando e transpirando, porque tá muito quente. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo, mas a gente acaba sendo natural, né, aqui. Como eu não corto o vídeo, não faço nada disso, então acaba que a gente fala coisas e eu não corto o vídeo, então fica desse jeito mesmo. Então aceita aí, gente, um tererezinho. Hoje tá super quente. Tá bom, hein? Eu coloquei umas 10 pedras de gelo aqui. Não claro que eu exagerei um pouquinho, mas 8 foi. Umas 8 pedras de gelo aqui foi. Tá, gente, eu fui diagnosticada há pouco tempo com transtorno generalizado de ansiedade, ou seja, pessoa que vive constantemente ansiosa. É aquela que é ansiosa 24 horas por dia e já se tornou um hábito isso. E só que isso não se desenvolve do nada. Tem seus motivos. E eu, juntamente com a minha terapeuta, né, com a minha psicóloga, é chique falar isso, né? Minha psicóloga. Chique falar isso, né? Minha psicóloga. Brincadeira, gente. Eu nunca fiz terapia a primeira vez, até porque não podia fazer, né? Porque a psicologia em si, os médicos, a ciência, tomar remédios, isso tudo na Igreja Universal é proibido. Não é que é proibido. Eles ensinam pra gente que é demônio, que a gente tem que lutar por isso, por essa doença, que a gente tem que ter fé para ser curado, que a gente tem que fazer campanhas em cima de campanhas para poder ser curado, né? Por aí vai. Então, para quem não sabe, foi diagnosticada há pouco tempo com esse problema de ansiedade, principalmente depois que meu irmão faleceu, mas eu já tinha ansiedade antes. E ontem eu resolvi me abrir mais ainda para a psicóloga e contei quase, né, bem por cima, a minha trajetória com a Igreja Universal e tudo que se passou mais ou menos, né? Porque não dá, é história pra dedéu, né, para falar. Então é 40 minutos só de sessão, é uma vez por semana, não dá para falar tudo.
vocês verem aí, se vocês maratonarem no meu canal, tem vídeo a rodo e eu ainda vou colocar mais. Sempre que eu vou lembrando de alguma coisa eu vou colocando aqui, porque são detalhes e foram muitos anos e há muitos anos que aconteceu isso. Então eu vou lembrando, né, gente? A idade aqui já chegou e a gente vai lembrando com o tempo as coisas que aconteceram. Então, o que acontece? Eu conversando com ela, contei tudo por alto, né? Que ainda falta. A gente deve entrar mais nesse assunto, porque sim, ela me confirmou que a ansiedade que eu tenho hoje, ela também é fruto do que aconteceu comigo dentro dessa instituição. Infelizmente, o que eu passei, eu sei que diante de muitos aí que tá lá dentro ainda, ou que já saíram, não é a mesma coisa que eu, talvez sofreram muito mais que eu, mas pra mim é aquela história, a gente não pode menosprezar o sofrimento do outro. Cada um tem o seu grau de sofrimento e o meu sofrimento não é mais que o seu, nem o seu é mais que o meu. Ponto. Então, eu tive meu grau de sofrimento lá, tive as minhas ansiedades e com isso eu adquiri esse transtorno, essa ansiedade, essa inquietação, porque quando a gente tá lá dentro, igual eu falei pra ela, a gente não repara se voar uns mosquitos aqui, né? Que igual eu já falei nos meus outros vídeos, eu não sei o que acontece, porque é só esquentar muito, e aqui como geralmente é muito quente, eles aparecem do nada. Pode estar tudo limpinho, cheiroso, que não adianta, eles estão aqui perturbando. Então vocês ignoram ele. Eu acho até que vocês estavam ignorando, né? Eu é que não ignoro, é porque eles me irritam de um tanto que eu nunca vi. A gente respira fundo, né? Porque a gente é de carne, mas a gente respira fundo e não faz nada. Ó, passou um ali atrás agorinha. Então, o que eu tava falando? Foi detectado isso. Por quê? Porque eu vivia numa inquietação só lá dentro. As pessoas que vivem lá dentro, que estão lá dentro ainda, ou as que saíram, elas sabem e vão confirmar isso. Se você foi ou é, ou... Os que estão lá dentro é difícil comentar, né? Que eu entendo, vocês vão querer comentar quem tá lá dentro, que morre de medo, porque tem aquela história, aquela questão que nem deveria ser assim, porque a gente tem livre-arbítrio e vocês são voluntários, né? Se são voluntários, têm o direito de comentar em qualquer vídeo, de fazer o que quiser. Mas lá não é bem assim. Se vocês comentarem e alguém ficar sabendo, eu já sei que dá problema pra vocês. Então, mas eu sei que tem muitos aí que tá lá dentro ainda, que me assiste, que às vezes conversa comigo no privado, que me desabafa e tudo. Tem uns que eu nem posso comentar aqui. Então, eu entendo. Mas os que podem comentar, comenta aí se não é isso que acontece, essa inquietação toda. Porque a gente fica inquieto 24 horas por dia. Se a gente vai arrastar uma cadeira e essa cadeira tá dura ali naquele canto, não sai do lugar, tá amarrado, é o diabo. Ah, meu Deus, mas hoje esse diabo tá que tá, mas ele vai ver comigo. A gente briga 24 horas por dia com o diabo lá dentro, quando a gente tá lá dentro. E eu contando isso pra ela, ela ficou até assim, mas é assim mesmo lá? Meu Deus, isso é um PNL purinho, né? Que é a programação neurolinguística. Eles fazem uma programação na nossa cabeça. Eles repetem muito a mesma coisa e a gente pega isso pra gente. A gente já passa a seguir o que eles mandam, o que eles falam. Então, o que acontece? Se você já foi ou você vai concordar comigo. Você vai coloca aí nos comentários para mim, por favor, me ajude com esses comentários, porque é muito importante para que as pessoas que ainda estão cegas, que não sabem, ó, barulho, é só eu começar a gravar, não tinha barulho nenhum. Comenta aí pra mim no vídeo, que eu vou ler o seu comentário, vou responder se eu conseguir, né, porque tem hora que eu não consigo, mas
Na medida que eu for conseguindo, eu vou respondendo todos, tá? Então comenta aí pra mim, se não é desse jeito. Se a gente não vive inquieto, eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer aquilo. Porque é isso. É a fogueira santa. É a campanha fulana. É as 7 correntes de não sei o quê. Porque é a campanha de Jericó. Porque agora a gente tem que não sei o que do cajado. Eu nem lembro mais as coisas, né? Os nomes pra dizer aqui. Infelizmente eu queria lembrar, pelo menos pra falar pra vocês. Então, acontece isso. Então, com essa inquietação e com essas coisas que a gente fez lá, muitas campanhas, muitas coisas, nada aconteceu, nada se resolveu, só piorou. A gente se frustrou, que eu falo eu, né? Eu me frustrei, saí de lá frustrada, triste, abatida, endividada. Mais triste ainda nessa última vez que saí, porque eu descobri toda a verdade, né? Que a campanha é tudo fachada, que é tudo para cumprir meta, que é tudo para encher a igreja, sabe? Esse ganhar almas é ganhar dinheiro. Cada alma que você ganha é dinheiro que você tá ganhando ali, que você não, né? No caso, a igreja, a instituição. Então, quando a gente descobre isso, é como se você terminasse um relacionamento, como se você descobrisse que você foi traída, que você acreditou a vida inteira naquele relacionamento, naquela pessoa, e aí você descobre uma traição naquele momento. Aquilo gera um trauma. A gente estava conversando sobre isso ontem, a psicóloga e eu, porque quando você descobre isso, você fica arrasado. Eu chorei muito, eu não acreditava, eu não aceitava, eu não concordava com esses canais de denúncia, eu não concordava com o Marcelo Roca, eu discordava muito do Davi, discordava muito do Rodrigo, discordava de todos, porque para mim eles é que eram certos da história, a instituição universal é que era a mãe para mim, e enfim, eu tava errada, eu não, né, essas coisas estavam erradas. Então eu não podia aceitar isso. Pra mim era tudo fake news. Aí ela falou assim, ela ainda me perguntou, a pergunta da psicóloga, mas quando você estava lá dentro, que você ouvia falar dessas coisas que acontecem fora, né? Tipo, o caso do Lucas Terra, né? O caso de algumas coisas, né? De roubo, de questão de dinheiro e tal. O que você pensava quando você estava lá dentro? Eu não acreditava, porque lá dentro a gente é tipo zumbi. A minha resposta para ela foi essa e a minha resposta para você é essa hoje. Lá dentro, quando a gente tá, você também há de concordar comigo nesse vídeo que você é um zumbi. Quando você está dentro dessa instituição ou de qualquer outra que você fica desse jeito, sem poder criticar, sem poder fazer perguntas, sem poder tentar entender a Bíblia e não fazendo nada, não é fazer a sua vontade, vivendo, você não vive, você não tem vida quando você está lá dentro. Você tem que exclusivamente ser um voluntário e ponto. Um voluntário que nem é voluntário, que é obrigatório, né? Porque se você falta uma reunião de domingo, meu amigo, se você não coloca o uniforme numa reunião de domingo, meu amigo, a coisa é tensa. Então, assim, é algo traumatizante. Quando você descobre toda a verdade, eu sei que é doído, é triste, você não acredita, você não quer acreditar, você xinga a pessoa que tá falando, você não concorda, você fala que é diabo, que é tudo diabo, é tudo demônio, e nem é, e não é. Nem é não, falei errado. Não é demônio, é verdade. Só que a gente vive uma inquietação muito grande lá dentro. E essa inquietação é que gera a ansiedade. A ansiedade generalizada. A gente vive inquieto lá dentro. Brigando com o demônio 24 horas por dia. Se a gente está em casa e acontece qualquer coisa, é o demônio. Vamos supor se você come uma coisa estragada. Seu estômago ficou ruim, começou a revirar, você está passando mal, você está tonto, porque os problemas quando você come alguma coisa, você fica meio tonto, a cabeça começa a doer, você fica
né, repugnando, aquela coisa ruim, aquela coisa. Aí tá chegando o horário de você ir pra igreja. Ai, meu Deus. E agora eu aqui passando mal. Ai, meu Deus. E aí, o que que eu faço? Ah, meu Deus, mas eu tenho que ir. Esse demônio não vai deixar. Não vai, esse demônio tá amarrado. Esse demônio tá amarrado porque ele que fez isso comigo, porque eu não sei O quê? Ele tá tentando me impedir de ir pra igreja. E não foi o trem estragado que você comeu, não. É o demônio. Então, gente, é muita, perdão da palavra, mas é muita burrice. Mas eu não me tiro dessa. Quando eu falo essas coisas, eu me incluo nessa naquela época. Porque eu tinha uma fé burra. Eu não fazia terapia porque eu não aceitava e eu só estava ficando pior. Eu nunca fui num psicólogo naquela época e eu saí 2 vezes da igreja, já tinha que ter ido, já tinha que ter tentado resolver isso com o psicólogo. Enfim, outra coisa que a gente chegou à conclusão também, eu até anotei aqui meu caderninho para mim não esquecer, porque eu sou a dona esquecida. Nós chegamos à conclusão seguinte, que eles fazem de tudo também para que a gente não frequente um psicólogo ou vá a qualquer tipo de lugar assim do tipo, não consulte, né, um profissional da área. Por quê? Ai, gente, calor, mosquito, calor, help. Para que a gente não descubra a verdade, para que a gente não comece entendeu? Porque quando você tá falando com um psicólogo, ele começa a encontrar o X da questão. A gente começa a falar e tal, aí ele começa a entender, a traçar, né, o que está acontecendo com a sua vida ali, para poder descobrir, né, até a forma de tratamento, até como ela vai te ensinar a lidar com aquelas situações. Então, ela até falou, olha, eles com certeza fazem esse tipo de programação nas pessoas, né, para que elas não vá em psicólogo, não façam terapia, não façam nada disso. Até contei para ela que tem esposas de pastores que saem com depressão, saem com trauma, saem com opressão demais, né, porque vivem muito oprimida lá dentro e não podem consultar um psicólogo. Só que eu fiquei sabendo que a Cristiane foi e vai e frequenta, porque ela precisa também, assim como todos nós, né? Mas ninguém pode saber, porque se as pessoas souberem, uai, como assim? É a mesma história do óculos, né? O Bispo Macedo usa óculos, tem aquele problema na mão. Por que que não foi curado? Porque não é bem assim. E teve uma época que eu pensava, gente do céu, já pensou eu de obreiro usando óculos? Misericórdia. Quando minha vista começou a ficar ruim, eu falei, Jesus, o que vai acontecer comigo? Eu não posso, eu tenho que ser curada, meu Deus. E a pressão alta? Parei de tomar os remédios. Que loucura, gente, quase morri. Por quê? Porque não pode usar. Não pode usar essas coisas, né? Tem que dar exemplo. O obreiro doente, o obreiro que usa óculos. Isso é tudo burrice, isso é tudo, gente bitolada, é coisa que... E se a gente for pensar, exatamente assim. Então, a conclusão que a gente chegou foi essa, que eles não... E é a mesma questão dos vídeos. Eles falam pra vocês, pra nós, né, no meu caso, na época, não assistir esse tipo de vídeo, porque senão você vai se contaminar, né? Você vai cauterizar a sua mente. Você vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque mas no fundo, a resposta é a seguinte: se você assistir esses vídeos, você vai descobrir a verdade. Porque a gente tem fatos, a gente tem... Gente do céu, vou ter que encerrar o vídeo por causa dos mosquitos. Não é possível. Aí, se fosse... É o demônio que tá mandando os mosquitos, não é possível. Tá amarrado, né? Se estivesse lá dentro, ia falar isso. Mas não, deixa eles aí, né? Me ajudando, pra não dizer atrapalhando. Até me perdi o que tava falando.
Mas enfim, é isso que eu queria passar para vocês. Então, não tem nada a ver você fazer uma terapia, não tem nada a ver você fazer consultar um médico, sabe? A medicina tá aí. Jesus, ele deu inteligência para nós, para que nós tornássemos profissionais e cuidasse e salvasse vidas, né? Existe o cardiologista que faz aquela cirurgia maravilhosa, né? O cirurgião. Existe vários médicos aí, ginecologista, que a gente, né? As mulheres têm que estar fazendo prevenção mensal. Então a gente vai ter que deixar de fazer tudo isso. Tem que ir só pela fé. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É muita, sei lá. Eu não sei nem como que eu acreditei nisso, não. Na hora que eu lembro, é igual eu li um comentário de uma pessoa falando, eu esqueci o nome dela, mas ela falando aí em um dos meus vídeos, ela falando que ela custou a se perdoar quando ela descobriu a verdade, por ela ter se deixado ser enganada por tanto tempo. E essa é a sensação quando a gente descobre a verdade. A gente fica tão assim chateada por ter sido enganada tanto tempo que a gente não se perdoa. Mas aí a gente tem que trabalhar muito isso, ó. Tem que ler muita Bíblia, ler com sabedoria e inteligência, todo o contexto, tudo bonitinho, não ficar só isolado em trechos bíblicos, para que a gente venha entender a verdadeira graça de Deus, o verdadeiro evangélico e o porquê de tudo isso. Então, assim, e aprender a se perdoar, porque a gente não teve culpa, a gente foi ali de coração aberto. Fazer o quê? Ciência. Passado é passado, vamos seguir em frente. Então é isso. Eu espero que eu tenha falado tudo. Deixa eu ver aqui se eu falei, se faltou mais alguma coisa. Não, eu acho que não, mas se ficar mais alguma coisa, eu gravo um novo vídeo, porque esse ficou um pouquinho longo. Mas já quero te pedir aí o like, deixe seu like, deixe sua contribuição aí para ajudar o canal, compartilhe, comente. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!